Pessoal, vou esperar mais uns minutos aí ver se o pessoal vai entrar, tá? Beleza, pessoal. Só me adiantando que já peço desculpa que eu não botei o material antes lá no Moodle, cara. Era pra ter colocado já na semana passada mesmo, eu acabei esquecendo. Fui botar hoje só. Então eu não vou nem perguntar se alguém já viu o material, se já estudou, que não faz sentido. Não, tranquilo. Aproveitando aí, pessoal, eu tava fazendo as atividades aí da aula. Eu fiz a Uhum. primeira lá, né, que eu não tinha entregue. Aí eu te enviei semana passada. Aí comecei a ver essa da cervejaria aí, só que não entendi muito bem aí o trabalho. Depois eu gostaria que se pudesse aí dar uma luz aí de como começar, por favor. Claro. É, já vou te responder, só explicando que, como a gente tinha combinado, né? Normalmente a gente vai usar esse espaço mesmo pra tirar dúvida, pra conversar sobre a matéria, esclarecimento e tudo mais, né? Eu ia deixar mais o nosso conteúdo assíncrono. Aí, como eu não coloquei o conteúdo para vocês estudarem, aí eu abro aqui o slide e passo o que seria o conteúdo dessa semana, né? Mas aí, tratando o que o Rafa perguntou da cervejaria, teve outro aluno também que mandou mensagem para mim perguntando, cara. Então acho que deve ser uma dúvida de outras pessoas também. Ah, não, beleza. Deixa eu até pegar aqui o arquivo certinho que eu mandei para vocês, que aí eu vou lendo e talvez eu possa ter escrito de uma forma que fica ruim de entender. Aí é bom que eu já até melhoro a forma de colocar o texto. Deixa eu abrir aqui. Trabalho um. Trabalho 1, beleza. Beleza, eu vou deixar com a tela compartilhada, que é para vocês irem acompanhando o que eu tô lendo. Beleza? Tá bom, beleza. Então, ó, eu coloquei como descritivo: identificar as variáveis do processo que devem ser aferidas através de analisadores industriais em um processo de fabricação de cerveja automatizado, né? Então a gente vai ter como objetivo, quase igual, né? Agora, identificar quais são as variáveis de interesse. Tinha que ter uma preposição de aí, né? Variáveis de interesse, de monitoramento do processo e qual equipamento que é utilizado para cada uma delas, né? Tá, olhando isso aqui, o que a gente precisa? Primeiro que a gente está tratando sobre um processo específico, né? Que é o processo de fabricação da cerveja de forma automatizada. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, ou se você já sabe, ou pesquisar como é que se dá o processo de fabricação da cerveja, né? Eu sei que tem alguns métodos diferentes, então você pode escolher um deles. Você pode pegar o mais simples, o que você já conhece, pesquise e ver o que você acha melhor. E dentro desse processo, quando você entender como é que funciona o processo, tipo, o que é entender como é que funciona o processo? Você tem que ver quais são as matérias-primas que estão chegando, o que se usa na cerveja, né? Basicamente, cevada e água, base dele, né? Tem o lúpulo e malte também, mas essa é a base. E energia, né? Então você vai ter as entradas do processo, aí você vai pegar, vou entender no processo, quais são as etapas desse processo. Ah, tem lá tem etapa de fermentação, tem etapa de tem uma etapa do processo que eu esqueci o nome agora, mas eu sei que é a germinação da cevada. Acho que é maltização, uma coisa assim. Você tem algumas etapas dentro desse processo. Até aquecimento, resfriamento, fermentação, tudo mais. Você vai pegar todas essas etapas do processo e vai identificar quais são as mudanças que tem ali. Porque lembra, acho que a gente comentou, né? O que é processo? É quando eu tenho alguma entrada, um produto na entrada, eu posso não ter aplicação de energia, e aí eu faço algum procedimento que vai haver uma mudança física ou mudança química disso. Então esse vai ser o processo. Eu estou entrando com matéria-prima desse processo, aplicando energia, fazendo essa matéria passar pelo esse processo e vou ter um produto final. E dentro desse processo, eu tenho variáveis ali que eu posso controlar ou monitorar, que implicam na qualidade do produto, né?
No caso da cerveja, quais variáveis assim que você consegue visualizar de cabeça, sem pensar muito? Só pensando na cerveja em si. Que variáveis você consegue identificar que implicam no processo ou na qualidade do produto? É uma pergunta, tanto para o Rafael quanto para os outros que estão. Que tipo de variável que a gente pode medir relacionado ao processo de cerveja que nos dá alguma característica desse processo? Seja de qualidade, seja de falta de qualidade. Você consegue identificar Pode alguma ser a temperatura, pressão, talvez. temperatura, pressão, o que mais? Densidade, não sei se tem como também medir. Densidade tem sim. Essas duas que você falou, primeiro, a temperatura e pressão, elas são variáveis mais simples de se medir e normalmente elas ficam com o campo da instrumentação. A instrumentação mais simples, entendeu? Lembra lá na primeira aula? Não sei se foi na primeira ou na segunda aula que a gente comentou, né? Quando eu até fiz um resumo de instrumentação para vocês. Essas 4 variáveis básicas a gente deixa no campo da instrumentação. As outras que exigem maior complexidade a gente bota para o campo da analítica, né? Tanto é que tem curso que chama de instrumentação básica e instrumentação analítica. Então, tipo, a temperatura e pressão influenciam no processo, sim, influenciam no processo. A gente pode até citar no trabalho, mas vamos deixar ele no campo da instrumentação. A densidade, ela já entra um pouco mais no campo da analítica, porque tem várias formas de medir densidade. E ela implica na qualidade do produto, né? Quer ver uma variável simples de cerveja? Teor alcoólico. Ou uma outra que a gente já comentou em aula, pH. O nível de acidez do produto, né? Ô, professor, como que eu posso descrever um exemplo? A quantidade de cada produto nele, né? Também isso é uma forma de variável, né? Por exemplo, a quantidade de água naquele produto, quantidade de lúpulo, de cevada, etc. Acho que entendi. O que você quer estar querendo dizer é a concentração de cada um dos produtos, de cada um dos Isso. componentes. Concentração, isso. Isso aí, especificamente é o trabalho do analisador. Porque aí, olha como é um trabalho mais complexo, né? Tipo, do equipamento, digo assim, né? Não da pessoa. É pegar o líquido, no caso, né? Que é a cerveja, e, entre aspas, decompor ela para saber quais são ali os elementos que formam ela. Qual é a composição? Ah, tem tantos por cento de água, tantos por cento de álcool e tudo mais. Isso aí você pode colocar assim. Aí você vai colocar a concentração de elementos ou a composição. Seria a composição química, né, da cerveja. Que aí varia, né? De acordo com a concentração, você tem cervejas de gostos diferentes. Entendi. Então, a ideia do trabalho é basicamente tentar identificar essas variáveis, então, que tem no processo e explicar cada uma delas, colocar mais ou menos as porcentagens, o valor ideal de cada uma, seria isso, mais ou menos? É por aí, você não precisa se aprofundar tanto nas variáveis. O trabalho é um pouco mais superficial, né? O objetivo é você conseguir identificar. Tô gaguejando muito, peraí. O objetivo é você pegar o processo, entender o processo, identificar quais variáveis são importantes para aquele processo, e aí você simplesmente fala o porquê daquela variável é importante, tá? Então assim, o teor alcoólico, por conta, literalmente por conta da qualidade final do produto. Ou a densidade, por conta de tal procedimento do processo. E aí você, junto disso, você identificou a variável, falou para que ela serve, e você fala, essa variável eu utilizo tal equipamento para medir. Entendeu? Entendi. Aí, no caso, assim, a fabricação da cerveja ela tem várias etapas. Então, sei lá, Uhum. não me aprofundei nisso ainda, né? Mas vamos supor, sei lá, a primeira etapa, sei lá, é a água que vai misturar com a cevada. Então, deve ter um processo, né, nessa primeira etapa. Então, explica essa primeira etapa, qual é o processo utilizado, né? E explica qual é o produto, ou qual é o equipamento que utiliza para fazer esse processo. Aí, segunda etapa, basicamente isso, né? Exatamente.
Exatamente isso mesmo. Você vai Entendi. pegando as etapas e vai explicando elas. Não, beleza. Deu pra ficar bem claro o Já, que tá falando? já ficou um pouquinho mais claro já. Beleza. Se tiver dúvida, pode falar, cara. Não sei o resto do pessoal também que tá acompanhando. O... Tem dúvida também relacionada ao trabalho? A gente tava conversando com o Rafael. Pessoal, voltei. Eu tinha ficado mudo aqui que tinha dado um problema no software que tava gravando aqui. Tava só corrigindo isso aí. Não, foi mal, tá, era aqui. Eu parei pra ver o que tinha dado de problema aqui, sumiu meu mouse e nem sei se tava, não sei se tava aparecendo o som ou não. Mas... É... Então, eu não sei se teve gente que entrou depois. A gente tava falando do trabalho lá da cerveja, né? Acho que entrou depois. Não sei se pegou. Quem chegou depois pegou o que a gente tava falando ou não? Tá, tudo que a gente falou tá gravado, tá? Depois eu coloco lá no Moodle pra vocês terem acesso. Isso, Gabriel, pra identificar as variáveis, isso mesmo. Pegou aí, tranquilo então. Professor, então, outra dúvida. Na elaboração do trabalho, Uhum. o texto, a gente pode colocar alguma conotação de algum lugar ou é totalmente pessoal o trabalho, as informações que a gente vai colocar nele? Uma conotação que você fala, referência. Referência, a gente pode pegar, tipo assim, o malte, aí pesquisa da fabricação da cerveja, pode colocar algum texto teórico de algum lugar, isso pode? Porque eu li lá que não podia fazer nenhuma conotação, algo de fora, que não ia Você pode. valer. Você pode colocar. Você tanto pode quanto que você quase que deve fazer isso. Ah, A certo. única coisa que você tem que tomar cuidado quando você faz isso é simplesmente você colocar da onde você tirou, entendeu? Tipo assim, você pegou um trecho de um lugar, aí você cita a referência a ele. Ah, segundo fulano de tal, aí você só coloca o trecho. Entendeu? Entendi. Uhum. Isso pra qualquer trabalho, tipo, de nível acadêmico você sempre faz isso, né? Você sempre referencia o autor. É por isso que eu coloquei aquela observação, tá? Tipo assim, se você colocar um trecho de fora, que não é de sua autoria, que não foi você que escreveu, você referencia quem fez, né? Ah, não, certo, tranquilo. Tá ruim de me entender, Emerson? Tá cortando muita voz? Ficou normal? Ah, beleza. Depois só dá um alô aí. Tá, acho que não vai entrar mais muita gente a partir de agora, né? Também pra quase 7h30 já. Então, beleza. Acho Como que eu... a quantidade tá de boa já, estamos 14 pessoas, acho que é basicamente isso mesmo, pessoal. Ah, beleza, então. Então, só recapitulando o que eu falei no começo, né? De novo, boa noite a todos, os que foram entrando aí depois.
Eu pedi desculpa logo no começo porque eu tinha que ter colocado o material antes lá no Moodle, acabei não colocando, né? Eu fui colocar o material só agora. Ih, deixa eu ver, tem alguém mandando mensagem aqui. Pediu. O Vinícius é dessa turma, né? Sim, é assim. Desculpa ficar parado de novo aqui. Eu fui responder ele, que acho que o PC dele bugou lá. Deu tela azul. E aí, tá aí o motivo que eu falei que eu não gostava tanto da chamada em aula síncrona, né? Do nada buga, o cara leva falta. A gente comentou do trabalho. Falei que eu devia ter mandado o negócio antes, eu vacilei e não mandei. Então, por conta disso, eu vou abrir os slides aqui e vou comentar sobre eles, tá? Depois os slides eu já coloquei lá no Moodle, coloquei hoje. E depois eu vou colocar um vídeo explicando, fazer um vídeo só em cima do slide, explicando igual eu fiz da primeira, né? Que aí vocês podem usar de material de base, para não precisar ficar abrindo a aula, que eu sei que a aula pode ficar um pouco extensa ali, para poder ver. Aí antes disso, vocês estão conseguindo acessar o Moodle? Estão tendo alguma dificuldade? Tá de boa? Como é que tá sendo para vocês aí? Tá tranquilo, professor. Minha parte não tem, Tá não tem tranquilo? muita, tá, não tem muita dificuldade não. Beleza. O resto do pessoal também tá de boa? O Isaac tá de boa? De boa, professor. Tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Às vezes aparece muita atividade. A maneira que eu tenho de contornar isso é jogando os prazos muito pra frente. Vocês veem que meus prazos são gigantescos. Eu não vou cobrar nada com prazo apertado justamente por conta disso, que eu sei que tá todo mundo pedindo, então por conta disso daí eu É, tô sossegado, cara. é que foi normal, né, professor? Todos tiveram que se adequar ao novo formato aí, né? Então a tendência é que todos os professores peçam atividades, né? É porque eu comprimi muito o nosso semestre, né, cara? Era pra gente ter mais 4 meses de aula, né? No normal. E a gente vai ter 2, né? Então vai ter tipo 4 meses em 2. Aí deu uma Sim. comprimida boa aí. 60 dias tá de boa, Emerson? Não, 60 dias eu não consigo, cara. Senão vai cair tudo pra última semana, aí eu tô lascado pra corrigir tudo. Aí não dá. É só dar 7 pra todo mundo, pô, 7. Dá 7 pra todo mundo. Aí eu me viro pra explicar depois todo com a mesma nota. Aí é complicado, hein? Os caras aí que trabalham em cervejaria, hein, professor? Se liga. Rapaz, aí, obrigação de tirar 10 isso daí, hein? Explicar tudo. Tudo vai ser igual. Muito bom. Até me perdi aqui. Belo Horizontina aí é fogo. Esse aí não usou o analisador direito, ó. Vetor defeituosa. Tá. Da lista 1, eu vi que a maioria me respondeu pelo formulário do Google. Vocês preferem usar o formulário do Google para responder? Eu achei mais prático, professor. Eu fui um deles que fiz pelo formulário do Google, né? Depois eu só printei lá a tela de envio e enviei pelo Moodle, né? Só para comprovar que eu enviei, mas eu achei mais Uhum. prático pelo formulário do Google. O resto da galera também? Porque se o pessoal preferir pelo formulário do Google, as outras listas eu coloco lá também. Pra mim é bom que chega tudo numa planilha só. Em vez de eu receber 20 arquivos, eu recebo só um. Se pra vocês for mais fácil, eu continuo fazendo assim também, dando essa opção pra vocês. A ideia é cada aula fazer um questionário desse, né? Isso, mas eu não vou manter os questionários com 8 questões não, tá? Tipo, essa aula aqui, Ah, se você beleza. entrar lá, eu já coloquei o questionário no Moodle. Mas Entendi. o questionário tem 5 questões.
Você responde tipo questão de 20, 30 minutos, assim. Pegar o material, olhar e responder. Ah, entendi. Tranquilo. Até porque vão ser mais, né? E vai ter alguns questionários que vão ser maior, vão ser relativos a 2 aulas. Vai ser mais tranquilo. Ô, professor, Pode falar. eu não tive o acesso no final da aula, da última aula, e eu não peguei esse link desse questionário. Tem como eu fazer ele ainda O ou link não? tá no Moodle, pô. Quando você abre o arquivo, o PDF, no final do PDF tem um link informando que você pode responder pelo Google. Pelo Google Forms, entendeu? Lá no Essa final, última linha. apostila? Ó, quer ver? Deixa eu compartilhar para mostrar. As aulas do professor acho que ficam na parte de cima, tem vários links, né? Acho que seria de caminho cada aula que ele for dando. A primeiro link que foi da aula passada, né? Aí lá tem toda a aula que foi dada e no final tem um questionário. Ah, no caso foi Isso. sistema de amostragem. É, esse daí Isso, mesmo. ele mesmo. Ah, tá. Aí tem a aula gravada. Ó, tá aparecendo para vocês aí a tela compartilhada? Sim. Isso. Beleza, ó, então quando Ok. você clica em sistema de amostragem, tem ali a lista, os slides e tem a aula passada, ó. Foi uma revisão, tá vendo? Dá pra Ah, ver? show, beleza. Aí dentro do PDF tem um link do Google. Aí é só você clicar nele. Abre o Exatamente, ó. PDF que tem um link lá dentro. Vai ser o mesmo para todos, o link tá no dentro do PDF. Abriu, pegou lá. Beleza. Boa noite, professor. Boa noite, Daniel. Vamos lá, vamos ver se eu falei de tudo. Falei do trabalho. Aquele outro trabalho que eu falei que ia ficar pro final, que a gente discutiu semana passada, eu coloquei lá já também, tá? Tá no Moodle lá. Esse a gente já discutiu semana passada. Então eu simplesmente escrevi o que a gente tinha discutido e coloquei, tá? Então depois eu só peço que vocês organizem os grupos e me manda. Eu acho que dá pra organizar essa semana ainda, né? Os grupos. Tá lá que até 5 pessoas. Pode falar, Isaac. Essa lista de exercícios sobre sistema de amostragem, tem pessoal que já fez. Uhum. Quer fazer de novo? Não tem que fazer de novo. Você vai no Moodle e na hora de responder, você coloca que já enviou. Em vez de você tipo anexar arquivo, responder de novo, você escreve já enviei. Beleza. Beleza? Pode repetir, professor? Eu não entendi o que você falou agora. Tá, a pergunta do Isaac foi que essa lista teve gente que já me mandou. Por exemplo, no caso dele, eu lembro acho que do Adamo, acho que o Rafael também fez isso. Eles responderam Eu lá. também mandei essa daí. Você já mandou também? Então beleza. Você mandou lá pelo formulário do Google, né? Para quem mandou assim, a única coisa que eu pedi foi entra no Moodle, clica para responder a atividade e escreve. Mandei tipo pelo formulário do Google ou já enviei. Só para ficar registrado ali que você já respondeu, entendeu? Vou fazer isso agora. Então, Ah, beleza. Ô, professor, só para ver se eu entendi. Então tem dois jeitos de responder, né? Tanto pelo formulário ou preenchendo o arquivo que você mandou e enviando para você, né? isso, exatamente. É as mesmas questões. E da aula de hoje vai ser a mesma coisa. Mesma coisa. A aula de hoje, por enquanto, só tá com o PDF lá, tá? Eu vou fazer o formulário, aí eu atualizo o arquivo para vocês poderem enviar da mesma forma, tá? Show, beleza. Vou fazer só uma última pergunta antes de eu abrir o conteúdo aqui, tá? Eu tô planejando fazer um trabalho com vocês que vai ser, entre aspas, tentando simular um pouco mais do que a gente faria no, numa indústria em si. Não, isso não é um trabalho, é mais uma atividade, tá? Mas essa a gente faz até em horário de aula, vai ficar tranquilo. É mais pra gente ter uma noção do que a gente poderia fazer, do que a gente faria trabalhando com o analisador. Tanto é que na aula passada teve alguém que me perguntou o que seria papel do técnico de automação e o que seria papel do técnico de laboratório trabalhando com um certo analisador. Então, para a gente poder ficar um pouco mais claro isso, eu queria fazer uma atividade que aproximasse um pouco mais para a gente
disso, né? Porque a gente, est- estudando a parte do princípio de funcionamento dele, a parte de configurações dele, é uma questão mais visual pra gente, né? Mas na parte de operação, às vezes a gente acaba se frustrando um pouco. Acho que vai ser um negócio de outro mundo, um negócio surreal. E quando que, na verdade, acho que tem até alguns colegas aí que trabalham com alguns analisadores, você vê que é simplesmente você apertar alguns botões, parametrizar e ficar coletando dados. Aí você joga em tabelinhas, gera relatório e entrega para alguém. Apesar de parecer muito bonito, normalmente essa é a vida do técnico que trabalha com esse tipo de equipamento, né? Acho que tem um pessoal que trabalha com os analisadores de gases e de pH também. Como que alguém comentou. Provavelmente você faz isso na empresa. E eu tava pensando em fazer uma atividade nesse sentido. Ganho uns 3 mil fazer o relatório. É porque não é qualquer um que pode fazer, você consegue fazer o relatório, né? Mas no começo é legal, porque é tudo diferente. O ruim é quando começa a ficar tudo igual, né? Um trabalho muito robótico, né? Muito repetitivo. Aí a minha pergunta, que eu tô vendo que tem muita gente aqui que tá acessando pelo celular, né? Tá aqui tudo. Metade da sala aqui tá como móvel. Para vocês, acessar um programa de planilhas, tipo o Google Calc, né? O Calc não, é o Sheet do Google ou Excel. Não importa, tipo, pode ser o Excel no PC, ou usando o próprio navegador, usando o Google Sheet, ou quem usa o LibreOffice usando o Calc. Até mesmo o Excel Portable para celular, também dá para fazer. Se eu passasse alguma atividade, a gente fazer uma atividade utilizando essa ferramenta de planilha, vocês conseguiriam fazer? Ou não? Tem alguém aqui que não consegue acessar planilhas e não sabe mexer com planilha? Ah, pra mim dá de boa. Eu conseguiria fazer, professor. De boa. Fazer. Eu tô perguntando porque eu não quero passar uma atividade que tem alguém que não saiba fazer, tipo, mexer com planilha. Aí já estaria com uma dificuldade antes de saber entrar na atividade, né? Então o Diogo falou que o PC dele tá ruim. É, ele tá no celular. Ele se vira. Beleza. Tá, a maioria consegue. Eu penso aí, eu faço em dupla se for o caso. Então eu vou bolar depois essa atividade, que é justamente para a gente poder. Literalmente, a gente vai pegar um caso prático, aí vou simular os dados. A ideia vai ser, vou passar uma tabela de dados para vocês. O que serão essa tabela? O que vai ser essa tabela de dados? Vai ser uma leitura histórica, histórico de leitura, né, o log, de um determinado equipamento. A gente vai pegar esses dados, vai trabalhar eles, basicamente vai trabalhar o quê? A gente vai gerar alguns gráficos com ele e, olhando para esse gráfico, a gente vai tentar extrair algumas informações do nosso processo, né? E imaginando isso, o que a gente consegue concluir que vai ser tipo, o objetivo dessa atividade? Olhando gráficos históricos, se você tem um processo contínuo, como por exemplo controle de nível em tanque, processo simples, qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser que a variável não se altere, né? Porque eu tenho um controle de nível, quero um nível constante, então qualquer alteração nisso gera para nós um problema, e só consigo detectar isso ao longo do histórico, né? Eu sei que nível é uma variável mais simples, né? Tá na instrumentação, mas só dei como exemplo, tá? Seria o mesmo, por exemplo, no controle de tratamento de esgoto, tratamento de efluentes, né? Não é esgoto mais que fala. Controle de pH ou até mesmo concentração de cal, né? Muitas ETEs usam cal. ETE, estação de tratamento de esgoto, de efluentes mesmo. Eu não sei porque quando eu olho, minha cabeça vem esgoto. Difícil lembrar da palavra fluente, mas a ideia é basicamente isso, tá? É literalmente a gente fazer o que um técnico na prática faz. Beleza? Não vai ser nada complicado, não. É relativamente simples. É só pra gente poder sentir um pouco mais do que acontece na prática mesmo. Ficou alguma dúvida do que a gente está discutindo até agora? Trabalho, do conteúdo passado a gente revisou bastante, não preciso mais voltar, né? Podemos dar início ao conteúdo novo?
ver qual aba que tá aqui. Aqui. Acho que tá compartilhado já, né? Tá compartilhado já. Então vamos lá. A gente vai começar a falar sobre analisadores de gases, né? A gente já estava falando de analisadores de gases, né? Então a gente começou pela parte do sistema de amostragem. Inclusive eu trouxe um exemplo aqui, que eu deixei lá pro final da apresentação, tá? Tá um pouquinho mais visual essa apresentação aqui. Então a gente viu toda a parte de preparação da amostra, desde o ponto que a gente retira a amostra lá do nosso processo, tudo que a gente faz com ela até chegar no analisador, né? E aí agora que a gente chegou no analisador, a gente vai começar a estudar esse carinha aí. Aqui eu coloquei uma imagem, simplesmente para falar que o que é um analisador de gás. O analisador de gás é um equipamento que vai medir gás. Normalmente ele está aplicado com destino aí a proteção ambiental e otimização de processos industriais, né? Então, a gente até brinca, o pessoal até brinca que fala assim, o principal é otimizar recurso, e para deixar bonitinho a gente fala que é proteção ambiental. Mas quem estuda um pouquinho mais sobre as dinâmicas de mercado econômico, você já vê que proteção ambiental não é simplesmente para você deixar a imagem da sua empresa bonitinha, mas sim para você conseguir ganhar mercado, porque tem muito cliente seu que não vai comprar de você se você não tiver determinadas proteções lá, determinados selos de proteção ambiental. E aí entra isso. Fora as normas, né? Que ninguém quer ser multado por descumprimento de norma ambiental, que são multas caras pra caramba. E aí nisso a gente usa diversos princípios de medição, né? Aí quais são os princípios que a gente pode usar? A gente pode usar princípio óptico, a gente pode usar princípios térmicos, a gente pode usar princípios eletromagnéticos, a gente pode usar princípios elétricos. Então tem um monte. Tá? Tem um monte que a gente pode usar aí. E normalmente esses equipamentos eles conseguem distinguir. Eu não lembro até quem perguntou da composição da cerveja, mas o analisador de gás ele tem ali a ideia de destrinchar a composição de uma mistura de gás, né? Tanto é que aqui é uma diferença que a gente tem entre um analisador e um detector, né? Qual que é a função do detector? Eu tenho um detector de oxigênio, que ele vai detectar a presença ou não presença de oxigênio naquela mistura, e ele pode detectar também a concentração de oxigênio. Já o analisador, ele tem a função de analisar aquela mistura, dizer para mim o que tem lá dentro de componente e qual que é a proporção disso. Então aí você vê a diferença dos dois na questão da complexidade. Os princípios são os mesmos, é tudo igualzinho, só que um é muito mais complexo do que o outro, né? Um instrumento mais simples. Um é mais dedicado, né? O detector é mais focado. O que você está falando que foi o Isaac que falou? Cuxo. Isso aí eu não vou saber quem é, não. Normalmente a gente tem aí que dá para medir até 4 componentes mais o hidrogênio, mais o oxigênio, né? Sei que vocês encontram na literatura. Na prática mesmo vai depender de cada fabricante, né? Tem fabricante que vai fazer um analisador para detectar um componente específico, tem fabricante que vai detectar 3 componentes, tem fabricante que vai poder detectar até 10 componentes. Aí vai depender do equipamento e da aplicação que a gente vai ter para ele, né? Conforme mais exigente for, mais complexo for nossa cadeia produtiva, vai exigir um equipamento mais sofisticado. Aí, dentre os gases que a gente pode detectar, aí você tem o NO, o dióxido de enxofre, você tem o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o CH4, o próprio oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, você tem os NOx, o ácido clorídrico também tem, que é o HCl, NH4, de tudo tem aí. Tá? Metano também. Esses gases tudo entram na brincadeira, né? E aí, para a gente começar a estudar, hoje a gente vai ver a técnica, o princípio de funcionamento baseado na condutibilidade térmica. Então, analisador por condutibilidade térmica, tá? Então, basicamente ele vai permitir que a gente analise, né, a concentração de um gás na mistura, que é a essência do analisador. E o método que ele utiliza, o método de análise, o que ele vai ser? Vai ser baseado no princípio de condutibilidade térmica.
Com condutibilidade, o que a gente entende? Condução de temperatura, né? Condução de calor, que é uma forma de energia, né? O calor. E o princípio é pegar essa condução térmica e relacionar ela com a concentração do componente de cada gás naquela amostra, em análise, né? Essa técnica ela foi sugerida lá pelo Leon Sonzi em 1880, tá? Mas ele só sugeriu, né? É tipo Einstein, ele falou que dava para fazer, mas não fez. O Einstein falou que tinha ondas gravitacionais, mas não conseguia demonstrar elas, né? Mas falou que tinha. A gente acreditou porque era ele falando. Aí em 1908, né, ou seja, 28 anos depois, o Kopsel, ele desenvolveu um modelo, um protótipo, e conseguiu comprovar que realmente dava para você diferenciar os gases de uma mistura baseado pela condutibilidade térmica deles, né? Porque cada gás, a gente vai ver que cada gás, separadamente, ele tem uma condutibilidade diferente, né? Ele tem um coeficiente de condutibilidade térmica. Beleza? Só para dar de exemplo aqui, o Kopsel, o protótipo dele foi para uma determinação contínua, um equipamento de determinação contínua de concentração de hidrogênio, tá? Em uma mistura gasosa. Então, era mais simples. Hidrogênio é um gás que tem uma alta condutibilidade térmica, né? Então é relativamente mais simples de medir ele. E aí, devido à forma simples, já vê que o conceito é um pouco mais abstrato, um pouco mais complexo, mas na construção é mais simples do que a maioria dos outros. E aí ele tem simplicidade de construção, ele tem uma alta velocidade de resposta e é relativamente fácil adaptar esse tipo de equipamento no processo, principalmente para supervisionamento de processos. E esses três fatores fazem com que esse tipo de analisador seja muito empregado, né? Por isso que a gente está vendo ele primeiro. Tá? O professor, Pode falar. esse tipo de analisador, ele funciona, ele mede como, mais ou menos, ele vê a temperatura de cada gás, dessa forma, ou é de uma forma mais complexa? Ele não vê a temperatura especificamente do gás, tá? Porque quando você tem uma mistura, a tendência da temperatura é homogeneizar, né? Então, se eu tenho três gases misturados, mesmo que eles sejam heterogêneos, né? Mesmo que visualmente você consiga distinguir eles, a tendência da temperatura é equilibrar. Então, um sistema termodinâmico ele tende ao equilíbrio, né? Fechado, ele vai sempre tender a equilibrar a temperatura. Então, mesmo que os três entrem em temperatura diferente, a tendência é que o mais quente resfrie e o mais frio aqueça. Então não adianta só medir a temperatura de cada um, né? Até porque eu teria que separar eles. A gente vai ver que o que a gente vai medir é uma propriedade dos gases mesmo, tá? Que é o que a gente chama de condutibilidade térmica. Vamos passando aqui que você já vai entender isso aí, tá? Eu só vou tratar alguns conceitos antes pra gente não se confundir. E aí eu vou entrar certinho no princípio que a gente usa, beleza? Beleza. Então, ó, eu deixei ali conceitos importantes pra gente lembrar que a gente está tratando de conceitos agora. A gente viu o analisador, vou deixar ele um pouquinho de lado, vamos só para a parte de conceitos. O primeiro conceito que a gente tem é calor. Então, já vamos diferenciar aqui, calor não é tá quente, tá? Não é o quanto tá quente. Calor é uma unidade de energia térmica. E, por sua vez, ela que se transfere de um corpo para outro quando houver uma diferença de temperatura. Então, na natureza, a tendência é que a temperatura do corpo mais quente saia dele e passe para o corpo mais frio. De forma mais dentro do detalhe, calor é a quantidade de movimento que as moléculas têm. Então, se as moléculas estivessem totalmente paradas, imobilizadas em 0 Kelvin, zero absoluto, não ia ter movimento nenhum, não ia ter calor. A partir de qualquer movimento você tem calor, enquanto mais calor, mais quente, por assim dizer. Então, quente e frio é uma sensação e não uma definição de mais ou menos energia, tá? Então, só tem que ter isso bem diferenciado na nossa mente. Deixa eu dar uma olhada melhor aqui na tela. O Cookson aí, que eu não sei, realmente não sei quem é o Cookson. Falou que o calor cedido mais o calor absorvido é igual a zero. Isso. Tá certo, é isso mesmo.
Vou chamar de Cuxo. Botou o Cuxo no nome? Vamos para o próximo. Alguém ficou com dúvida do termo calor? Não confunda com quente. Calor é calor, quente é quente. Calor vem de calorimetria, né? Beleza? E a gente vai medir em caloria, e não graus Celsius. Apesar de eu colocar um termômetro, só para ilustrar. Aí a gente vem com os fenômenos de transferências térmicas, né? O fenômeno de transferência de calor. Acho que vocês já sabem que tem, a gente vê no ensino médio, né? Que tem 3 tipos de transferência, né? O primeiro que a gente tem, condução. Às vezes demora para ler o chat, tá? Não sei se tem alguém digitando, daqui a pouco eu vejo. Porque eu tenho que ficar trocando de tela para ver o chat. Então, no processo de condução é o mais simples de entender, né? Basicamente o calor ele é conduzido por um corpo sólido. Um corpo sólido não, né? Um corpo contínuo, para assim dizer, na verdade. Porque pode ser sólido, líquido ou gasoso, tá? Então, um calor por condução é isso, tá? A energia térmica ela é conduzida por um corpo contínuo. Aí a propagação, o corpo vira o meio, né? A propagação por o meio. Aí o nosso próximo é a convecção. Então a convecção, o que ela vai ser, né? Ela vai ser o transporte do calor, né? Dessa energia térmica de uma região. Ela vai deslocar o calor que está numa região para outra região através do deslocamento da matéria. Então ela literalmente, ela não vai só jogar calor, né? Ela vai empurrar a matéria que está quente para um lado e a fria para o outro. E normalmente não, né? Isso aqui só vai ocorrer em fluidos, ou seja, só vai ocorrer em materiais líquidos ou gasosos. Aí tem o exemplo da uma chaleira, né? Esquentando água. O calor do fogão, ele esquenta somente a água que está embaixo da chaleira, né? E por convecção, a água que está embaixo sobe, a água que está em cima, mais fria, desce, está com menos calor. E isso vai tendendo uma troca térmica entre as moléculas de água, tendendo a uma temperatura homogênea. Que é aquilo que eu comentei quando o Isaac perguntou, né? Você tem uma tendência à homogeneização da temperatura. E aí, por último, a gente tem o método de radiação, né? Deixa eu ver aqui quem colocou no chat irradiação. Irradiação é quando uma molécula está irradiação é quando a molécula está instável e ela emite raios alfa e gama, né? Radiação é propagação de ondas eletromagnéticas. No caso específico do calor, as ondas eletromagnéticas que estão na região do infravermelho, né? Ali a partir de 950 nanômetros até, se eu não me engano, 4.000 nanômetros, não lembro agora. Mas eu sei que é a partir de 950 nanômetros, que é quando termina a região do visível e começa a região do vermelho. Ali está a região da temperatura, né? Aquele tipo de propagação de onda eletromagnética provoca movimentação das moléculas, né? Então, aí a radiação, ela é o que a gente mais conhece, porém ela é a mais abstrata dos 3, né? Então, ali no mesmo exemplo, você tem um fogão a lenha, a chama está transmitindo calor por radiação, ou seja, na radiação, né, o movimento vibratório das moléculas vai gerar essa radiação eletromagnética, e aí devido à natureza elétrica das partículas mesmo, né, dos elétrons, e essas ondas vão ter tanto intensidade quanto frequência proporcional à energia que foi usada para gerar elas, né? E uma diferença da radiação é que ela se propaga mesmo na ausência de matéria, né? Então esse é o fator que faz a energia do Sol chegar até a Terra, né? Aquecer a Terra. Portanto, o que vai ser? O processo de radiação é o único dos 3 que não precisa de um meio para propagar a energia. Condução, se você não encostar na panela, ali no cabo da panela, você não vai receber calor daquele cabo de panela, porque você precisa encostar para conduzir o calor. Convecção, você precisa estar em contato, apesar de ser líquido ou gasoso, mas precisa estar em contato. E radiação não precisa, inclusive no vácuo a onda eletromagnética se propaga, né? Ela se propaga no espaço puro. De toda forma, tanto condução, convecção e radiação, nos 3 a regra é a mesma.
O calor vai tender sair do corpo mais quente, de temperatura mais elevada, para o corpo de menor temperatura. É esse sempre o caminho do calor, tá? Da energia térmica. Ela nunca faz o caminho contrário, beleza? Da mesma forma que a corrente elétrica, né? A energia elétrica, ela sempre tende do lado de maior potencial elétrico para o lado de menor potencial elétrico. Beleza? Alguma dúvida sobre transferência de calor? Deu para entender os três conceitos? Isso é importante porque um deles é bom pra gente e outros dois vão dar problema. Nesse caso aqui, tá? Sim, beleza? Então vamos lá. Entendido calor e transferência de calor, a gente tem o conceito de condutibilidade térmica. Quem propôs isso? Fourier em 1822. Fourier também foi um maluco que fez umas paradas matemáticas muito loucas aí, que é a série de Fourier e as transformadas de Fourier, de forma que a gente consegue fazer muita coisa com o que ele fez. Inclusive foi ele que provou que qualquer sinal periódico pode ser descrito como uma somatória infinita de ondas sinusoidais, né? Muito legal isso, inclusive, que fez a gente saber o que são os ruídos elétricos e as harmônicas, tá? É muito legal isso daí, para quem tem curiosidade. Mas é coisa de doido, porque dá muito trabalho. E aí ele definiu que no regime estacionário, o fluxo calorífico, ou seja, o caminho que o calor faz, o caminho que a energia térmica faz, num material homogêneo é dado pela equação. Percebam, a definição usa material homogêneo, então material de uma única substância, né? Formado por uma única substância. Aí essa equação está dizendo o quê? Ó? Essa bolinha cortada é o φ. Tá? O φ representa o fluxo calorífico. Tá? Fluxo calorífico. O K, que é esse K que a gente vai trabalhar em cima. O K é coeficiente de condutibilidade térmica. Tá? Eu acho que foi o Isaac ou o Gustavo que tinha me perguntado. Se a gente medir o calor. Não, a gente vai trabalhar em cima do coeficiente de condutibilidade térmica. Por quê? Esse coeficiente de condutibilidade térmica, que é o K, ele é específico de cada substância. Tipo, cada substância tem a sua. Se não me engano, o gás nitrogênio ele tem 0,0192, uma coisa assim. O hidrogênio é bem maior que ele tem 0,13. Então é tipo 11 vezes maior do que ele em questão de condutibilidade térmica. O que significa isso? Quanto maior o teu coeficiente de condutibilidade térmica, melhor você conduz calor. Tem o que a gente estuda de eletricidade. Os metais são ótimos condutores elétricos, enquanto que os materiais isolantes são horríveis para conduzir eletricidade, e tem os materiais semicondutores, que eles, dependendo de como você coloca eles podem ser muito bons, ou um pouco bons, ou ruins, mas conduzem alguma coisa. Da mesma forma, os materiais têm características térmicas. A gente conhece muitas características elétricas, aqui a gente vai usar características térmicas, né? Materiais que isolam a temperatura, tipo isopor, manta térmica, e materiais que conduzem bem a temperatura. No caso específico de gases, você vai ter gás que isola melhor a temperatura, como o nitrogênio, e gases que conduzem melhor a temperatura, como o hidrogênio. Tá? Só para não confundir, eu falei nitrogênio que isola e hidrogênio que conduz, tá? Aí a medida dela é uma medida um tanto complexa, né? É quilocaloria por H, que multiplica metro quadrado, por grau Celsius. É uma unidade bem grandona, vezes metro quadrado por segundo. Eu não vou ficar me atentando a ela, não. Só continuando explicando a fórmula, a gente não vai olhar a unidade, tá? Ignora a unidade agora. Só tem que saber qual é o coeficiente do material. O S vai ser a secção transversal, que a gente está acostumado a já usar. Esse θ é diferença de temperatura, né? Então o θ é o ΔT, tá? Que vai ser a temperatura inicial menos a temperatura final. E o último aí, o E, é a espessura do material. Beleza? É isso que essa fórmula diz pra gente, tá? Então, o que a gente tem ali? Que só pela fórmula, a gente vê que o fluxo calorífico, o Cφ, ele não é exclusivo, ele não depende só das dimensões físicas do material, né? A dimensão física do material é somente o S e o E. Mas ele vai depender também da temperatura que os gases vão estar, que no caso o gás vai estar,
e também do coeficiente de condutibilidade térmica. Ou seja, para cada gás vai se comportar de forma diferente. É isso que a fórmula diz. Cada gás se comporta de forma diferente no mesmo meio. Beleza? Só uma outra definição de condutibilidade térmica. Ela é a capacidade da matéria de conduzir calor. Aí vai... é a mesma coisa para de corrente elétrica, né? De resistência elétrica. É a capacidade de... a condutibilidade elétrica, capacidade de conduzir eletricidade, seja muito ou pouco. Condutibilidade térmica, capacidade de conduzir calor, seja muito ou pouco, ou seja, maior facilidade ou menor facilidade. Tá? Eu gosto de explicar, parar bastante na parte de conceito, para não ficar dúvida na hora que a gente for só usar eles, né? Depois a gente vem aí a condutibilidade térmica relativa. O que é condutibilidade térmica relativa? É quando eu comparo a condutibilidade de um gás qualquer com ar. Quanto que ele é mais condutível que o ar ou menos condutível que o ar. Só isso. Eu pego o valor dele e divido pela do ar. Então eu pego o K do gás e divido pelo K do ar. É isso que é condutibilidade térmica relativa. Semelhante lá ao termo de densidade térmica, densidade relativa. Ok? Vamos pro próximo. Aqui começa a ficar um pouquinho mais complicado essa fórmula aí. Relaxa, a gente só tá usando aqui para entender, tá? Não vamos ficar calculando esse negócio não. Eu vou voltar aqui só um pouquinho. Ó. Essa aqui que eu falei, o Fourier descreveu para um material homogêneo, ou seja, um único gás. Agora o que acontece se eu misturo gases? Se eu misturo gases, aí o bagulho complica. Que é a condutibilidade térmica de uma mistura gasosa, ela vai depender primordialmente do tipo de concentração dos componentes. Ou seja, quais gases que eu estou usando para essa mistura e qual a concentração de cada um deles. Tá? Isso que vai influenciar. E aí como é que eu vejo essa fórmula aí, né? O Km é o coeficiente de condutibilidade térmica, a gente já viu. O K, né? O M ali quer dizer mistura, tá? É o coeficiente da mistura. Beleza? Esse parece um Z aí, parece um M inclinado, é o símbolo de somatório, tá? Então o que está ele dizendo? Que vou somar o produto do coeficiente do gás pela fração molar do gás pela massa molar do gás. O que é isso? Eu vou pegar a proporção de cada um dos gases, multiplicar pela massa dele e pelo coeficiente de condutibilidade térmica de cada gás. Então, supondo que eu tenho aí ar atmosférico, que tem lá 78% nitrogênio, e vou arredondar para nitrogênio e oxigênio, né? 78% nitrogênio e 22% oxigênio, tá? Como é que eu faria? Eu pegaria a fração molar de cada gás, ou seja, 78% do nitrogênio, multiplicaria pela massa molar dele, que eu não lembro agora qual que é. Eu sei que o número atômico dele é 2. Aí pega lá na tabela periódica a massa molar desse gás, multiplica pelo coeficiente térmico dele também, que é lá o 0,0192 que eu falei. E faz a mesma coisa com o oxigênio, soma os dois. E aí eleva a 1/3. Depois embaixo, você faz a mesma coisa, só que sem o coeficiente angular. E aí você vai ter sem o coeficiente angular, ó, sem o coeficiente térmico. E aí você vai achar o coeficiente de condutibilidade térmica da mistura toda. Ficou complexo demais, né? Mas é esse o princípio que a gente vai usar. E a gente não vai ficar calculando isso. O equipamento faz pra gente. A gente só precisa entender o que ele está fazendo. Quando a gente mistura os gases, o coeficiente muda. Vai virar uma somatória. Aí, saindo dessa parte de conceito, eu não vou perguntar se ficou dúvida, porque eu sei que ficou dúvida naquela forma. Deixa ela um pouquinho de lado. O importante é entender o conceito. Vamos para o princípio de operação dele. Dados os conceitos que a gente já explicou, a gente está vendo agora, a técnica de a gente usar a condutibilidade térmica, ela vai consistir em relacionar a concentração de cada componente de gás, né, nessa mistura, com a condutibilidade térmica da mistura. Então a gente vai relacionar esses dois parâmetros, condutibilidade térmica da mistura com a concentração de gás dessa mistura. Beleza? Então, nesse princípio de operação, é utilizado um circuito de medição que opera por comparação. Quando eu falo um circuito de medição, é literalmente um circuito elétrico. Tá? E aí, em sua forma mais simples, né, do jeito mais simples que a gente tem, a gente usa
duas câmeras idênticas, né? O que vai ser essas duas câmeras? Eu vou ter uma câmera de análise. São duas câmeras de análise, né? Câmera de análise, eu vou botar o gás lá dentro e vou analisar. Na primeira, acho que a próxima slide tem figura. Aqui. Deixa eu ver isso aqui. Então, na primeira vai ser uma câmera de medição, que ali está o M. E na segunda vai ser uma câmera de referência. Exatamente, é uma ponte de Winston. Qual vai ser a diferença das duas? A M, você vê que ela está aberta, tá? Você vê que ela tem uma setinha entrando e uma seta saindo, beleza? E o R está fechado. O que significa? No M eu vou estar passando a minha mistura gasosa para eu analisar. Já no R, eu vou ter um gás fixo lá, né? Um gás que eu conheço de parâmetros conhecidos e de forma controlada, tá? Se citar a ponte de Winston, então vocês já conhecem o funcionamento dela, né? Eu tenho 4 resistências que quando o sistema está em perfeito equilíbrio, aquele galvanômetro ali, o amperímetro do meio, mede zero corrente, né? Não passa corrente. Ou seja, a potencial entre Q1 e Q2 é zero. Correto? Isso todo mundo conhece, né? E o que você tem mudando aqui? Mesmo da célula de carga, né? Isso. Na verdade, a ponte de Winston a gente usa para quase tudo. Tudo que a gente quer medir com variação, a gente usa a ponte de Winston. É um método mais eficaz, né? Célula de carga é quase que obrigatório usar esse negócio. Até para poder a gente amplificar a variação piezoelétrica, né? Que é muito pequenininha. Qualquer componente que varia a resistência elétrica, a gente usa a ponte de Winston. A gente já vê que isso aqui também varia. Então vamos lá, eu separei um simples exemplo aqui. Se a gente colocar na câmera R ali de referência, a gente vai colocar... primeiro eu não explico o que é essa câmera, né? Essa câmera basicamente é um cilindro, tá? E no meio do cilindro tem um filamento ali, que passa corrente. Imagine que ele é um resistor oco. Tem um fio passando no meio e ele está oco dentro, né? E aí você preenche esse meio oco com gás, né? E aí que vem eu não botei foto da câmera. É que vem o pulo do gato, né? Eu forço, tá vendo que a ponte está ligada numa bateria ali? Uma bateria constante, né? Tá ali o CTE constante, valor E, seja. Então ele força a passar uma corrente por esse filamento, ó, os filamentos da câmera. Quando você passa uma corrente por um condutor elétrico, ocorre o efeito Joule, ou seja, tem um aquecimento desse filamento. E como a gente está trabalhando de calor, a gente não quer que outras fontes térmicas afetem o nosso processo, né? Então a gente tem o isolamento dessa câmara, de forma que você vai ter o filamento no meio e você vai jogar gás dentro da câmara, tá? Lembra que a gente falou que o calor ele tende do corpo mais quente para o corpo mais frio? Quando o gás entrar, de acordo com o coeficiente de condutividade térmica dele, ele vai aquecer o filamento, tá? Ele vai entrar e vai transferir calor para o filamento. Quando ele transfere calor para o filamento, o que acontece com o material condutor quando ele aquece? Quando você aquece o material condutor, a resistência elétrica dele cai, tá? A resistência ohmica do material, ela tem uma variação de acordo com a temperatura que o material está submetido. Então já tinha um efeito Joule, que ele acaba sendo um efeito em cascata, né? Um efeito em uma bola de neve, digamos assim. Ele aquece o material, abaixa a resistência, aumenta a corrente. Aumentando a corrente, aumenta o aquecimento, aumentando o aquecimento, diminui a resistência e por assim por diante.
E quando você entra o gás e ele abaixa a resistência desse material, você tem uma corrente passando maior ainda. Porque a minha tensão é constante, se a minha tensão é constante e a resistência caiu, para manter a lei de Ohm funcionando, a corrente tem que subir. Beleza? E como cada gás tem o seu próprio coeficiente de condutividade térmica, esse gás vai interferir nessa corrente do filamento de formas diferentes para cada tipo de gás. E é isso que a gente consegue medir. Lembra que eu falei, quando perguntaram se a gente mede o calor? Não, a gente não mede o calor. A gente mede o impacto que isso causa na corrente elétrica. Tá? Por que a gente usa então referência? Porque a gente pega um que a gente sabe como é que funciona. Na câmara R, vamos colocar ali nitrogênio. Botamos lá nitrogênio. E na câmara M, a gente vai colocar uma mistura de nitrogênio com hidrogênio. O que vai acontecer? O hidrogênio, ele conduz mais do que o nitrogênio. Logo, a câmara M, ela vai aquecer mais do que a câmara N. A câmara R, né? Que está só com o nitrogênio. E a temperatura do filamento de medição vai ficar menor que a temperatura da câmara de referência, justamente por conta dessa diferença do K, né? O K de um vai ser maior do que o do outro. O que vai acontecer com isso? A ponte de Wheaton vai ficar desequilibrada. Logo vai começar a aparecer uma corrente em A e a gente vai poder relacionar essa corrente que apareceu ali no perímetro com a concentração volumétrica de hidrogênio. Que concentração volumétrica? Quanto que o hidrogênio representa nessa nova mistura aí que está passando na câmara M, tá? Porque eu conheço o nitrogênio, eu sei o coeficiente dele, eu sei o quanto que está ali dentro, eu comparo a mistura e eu sei consigo calcular o quanto de hidrogênio tem naquela mistura, baseado no coeficiente de condutividade térmica que impacta na minha ponte, né? Que impacta na resistência do material e, por consequência, na corrente. E aí o detector ali, o amperímetro, pega. Ficou confuso? Tá dando para entender? Ou tá muito abstrato isso daí? Professor, minha dúvida é a seguinte. As propriedades variam de cada gás, né? De um gás para o outro. Varia de cada gás. Como que eu sei que determinada corrente que vai variar aí é referente àquele gás? Um exemplo, se eu tiver uma mistura e tiver um gás lá que eu, querendo ou não, desconheço, tem como eu saber, referente a essa variação, qual é o gás? Tá, vamos lá. Eu vou deixar de forma simplificada o sistema para poder te responder, tá? Suponha que eu não sei qual que é o gás, mas a única coisa que eu sei é que vão ser no máximo 2 gases, tá? Um que a gente está usando de referência e um outro que vai estar misturando com ele, tá? Só para facilitar, para você entender. E aí a gente quer identificar quem é esse gás aqui que está na mistura. Então suponha que nosso gás de referência é o nitrogênio, tá? Que a gente está usando. E vai estar misturado com algum gás X aí. Como é que eu faço para descobrir o coeficiente dele que você perguntou? Você faz isso utilizando o que se chama de prova real, né? Usando as fórmulas ao contrário. Essas mesmas fórmulas que eu te mostrei aqui, tem uma outra que relaciona o quanto que o coeficiente de condutividade térmica influencia na corrente elétrica de um material. Aí você vai pegar essa fórmula, vai utilizar também a fórmula de resistividade do filamento, tá? Por que resistividade, né? Influencia o diâmetro do filamento, o comprimento do filamento e o material do filamento. Aí você calcula a resistividade desse material, o quanto que o calor vai afetar na resistência ôhmica desse material e por consequência, vai pegar a corrente. E aí você vai ter que fazer um trabalho algébrico nisso, para você conseguir calcular tudo, jogar tudo numa única fórmula. Aí você faz no programa, né? Eu tô falando o que a gente faz, mas você joga tudo numa fórmulazinha de Excel,
ou um programinha no Windows. Joga lá de forma Sim, que, entendi. para cada entrada de corrente, você vai ter um coeficiente na saída. Entendeu? Entendi. E a outra dúvida é o seguinte: para cada gás eu preciso de um filamento diferente? Por exemplo, se eu tenho uma mistura com dois gases, eu preciso de dois filamentos para cada um detectar um gás ou não? É o próximo slide. Nesse aí a gente não consegue, né? Você conseguiu identificar que nesse daí não dá, né? Se vier dois ali, complica, né? Pra Sim. poder diferenciar. Aham. Fechou. Olha Beleza. só o que a gente faz quando tem mais de um aí, né? A gente faz isso aqui, ó. Substitui todo mundo. A gente pega o circuito de medição um pouco diferente, né? E aí normalmente a gente não usa só duas câmeras, né? O mais comum são essas quatro aí. Você tem duas de referência e outras duas de medida, né? Que é o R referência e M medida, né? Esse é o circuito mais comum. E aí ele tem essa vantagem que a gente falou. Ele vai ser mais sensível a qualquer tipo de gás detectado. Porque se você ver, ele está variando mais aspectos da ponte e não só um. E você pode utilizar dois gases de referência. Beleza? Aí, nisso aqui, você consegue jogar aquela fórmula que eu tinha mostrado com o somatório, né? Aí você joga no programinha. Normalmente quando você faz isso, você tem um certo grau de erro ali. Mas fica entre 2 a 5%. É um erro aceitável para você conseguir separar os gases matematicamente. Mas aí eu deixo para a construção eletrônica do equipamento, né? Não vamos entrar nisso não. Isso não complica muito. Tá? Então é esse tipo que a gente faz. Aí essa câmera aí tem algumas formas que a gente usa para construir ela. Tem todas elas. Claro que a câmera a gente visa fazer o quê? Minimizar a perda de calor por convecção e por radiação. Lembra que eu mostrei as três? O que a gente quer é a forma de condução lá, que é para o contato do gás com o filamento que gere calor. Eu não quero que fique gerando calor não, nem por convecção, nem por radiação. Por quê? Radiação vai ser um ruído para a gente, porque pode vir de forma externa, e convecção pode ser por conta do gás circulando dentro da câmara. Tá? Isso pode ser visualizado para a gente como ruído. Tá? E aí uma das formas que a gente encontra é a câmara de fusão. Isso vai depender de cada fabricante. Tá? Cada fabricante utiliza um formato diferente. Tem vantagens e desvantagens para cada uma. A câmara de difusão, você vê que o material, a amostra, né, corre continuamente e ela difunde numa cavidade da câmara, beleza? Então você vê que até a vazão diminui nesse caso aqui, é bom para altas vazões. Você tem a câmara por convecção, que você força o material a fazer umas curvas muito loucas. Pode ver que ele está aberto ali, mas o material curva antes de sair da câmara e aí por convecção ele acaba aquecendo o filamento. E tem a mais simples de entender de todas, eu vou usar isso aqui quando estiver falando de exemplo. Câmara de fluxo direto, né? Você simplesmente coloca o filamento e passa o gás por ela, sem frescura nenhuma. O gás vai passar por todo o filamento. Isso é mais simples de entender. E aí, como a gente mostrou alguns tipos, dois modelos de ponte de Whinstone, a gente tem, por conta disso, dois métodos de medição. Medição direta e medição indireta. Tá? Então, o que a gente faz na medição direta? Essa daí vai ser aquela que a amostra ela vai ser introduzida na câmara de forma direta, tá? Então você vê que ali a setinha indica que a amostra já está entrando na câmara diretamente. É a mesma amostra nas duas, tá? Então isso daí, esse tipo aqui é aplicado preferencialmente em amostras binárias, tá? Preferencialmente, né? Justamente o que é a amostra binária, né? A amostra que é composta por dois gases, né? Uma mistura bigênica, né? Podemos dizer assim, com dois gases na mistura, seja mistura homogênea ou heterogênea. E a esse domínio, quando a gente começa a estender para análises mais complexas, ele começa a perder um pouquinho da eficiência, podemos assim dizer.
tratando especificamente desse tipo aqui de medição de forma direta, que é aquela que o gás entra direto na câmara de medição, a gente tem aqui uma tabelinha. Não sei se está dando para ver a tabela, não sei se está muito pequena. Acho que para alguns deve estar pequeno no celular. Mas aqui você tem basicamente o gás da amostra e um gás normalmente utilizado para referência, tá? Então aqui, se você tem a mistura de hidrogênio com oxigênio, aí você pode usar oxigênio, ar ou hidrogênio como gás de referência. Se você tem lá hidrogênio e nitrogênio, você pode usar de novo o ar, o hidrogênio ou o próprio nitrogênio. Esse aqui é só uma tabelinha de exemplo, tá? Você pode ir lá até o NH3. NH3 é amônia, né? Em ar, você usa de referência o ar. Então você sempre usa uma referência, né? Justamente porque você tem que conhecer o teu processo bem para usar esse tipo de medição, né? Normalmente é mais aplicado em detectores. Porque se você fosse aplicar isso aqui em analisadores, você usa várias pontes dessa. E aí tem a medição indireta. Então essa técnica aqui, a amostra, olha só, você vai introduzir a amostra na câmara de medição e quando você retirar da câmara de medição, ela vai passar por uma unidade de tratamento, que é aquele UT ali em cima, e você vai jogar ela na câmara de referência. Ou seja, a sua referência é a própria amostra tratada. Então você vai estar analisando o que vai ser a diferença de uma para outra. Se as duas forem iguais, o que significa? Que não tem nenhum contaminante, por assim dizer. Nenhum elemento estranho que não foi passado, que não ficou na unidade de tratamento. Tudo que entrou nela saiu. Se as duas forem diferentes, é que alguma coisa ficou lá na unidade de tratamento, né? E essa aí a gente vai se aplicar no caso de misturas complexas. O que são misturas complexas? Quando a variação dos componentes da amostra for independente, né? Ou em alguns casos dá pra gente aplicar também mistura binária. Quando que a gente usa a mistura binária? Quando as componentes tiverem condutibilidades térmicas muito próximas. Que é muito parecido uma com a outra, né? De forma que o erro fica muito próximo ali e você pode confundir uma com a outra. Então, esse tipo de medição aqui, você vê que sempre a gente faz uma medição referencial, né? A gente diferencia um do outro. Só que qual que vai ser a diferença? Ali dentro da unidade de tratamento vão ter reações químicas, absorção e adsorção, né? Então eu passo a minha amostra na câmara de medição, faço um tratamento com ela, assim, e aí vai depender do método de cada fabricante, e vou colocar ela na minha referência, e depois vou comparar as duas. Vou pegar a minha amostra tratada e a minha amostra não tratada, e vou comparar uma com a outra, e vou pegar a diferença delas. Com isso daí eu consigo pegar o coeficiente de cada um dos gases da amostra e identificar quais são os gases que compõem essa mistura e qual a concentração de cada um deles. Aí de novo a tabelinha. A minha tabela de exemplo, né? Só que no caso para medição indireta. Então se na minha amostra, ó, eu tenho uma mistura lá de NH3, nitrogênio e hidrogênio, eu vou usar a dissolução de nitrogênio, NH3, amônia, né? Porque eu vou estar comparando só nitrogênio e hidrogênio, ou seja, uma mistura binária com uma mistura ternária. Mesma coisa embaixo. Você vê ali que agora não é mais o gás que eu estou usando de referência, e sim o tratamento que eu estou usando para aplicar a nossa referência, né? Aí esse processo também de medição indireta também é chamado de dupla passagem, né? Porque ele faça passar pela câmara de medição e pela câmara de referência. Beleza? E aí, por consequência, né, o sinal da ponte vai ser uma comparação da amostra de antes, né, de sofrer o tratamento, com o sinal da amostra depois, né? Então, o sinal da ponte vai ser essa diferença aí, comparando o antes e depois do tratamento da amostra. Beleza? A gente justamente vai analisar especificamente o componente que está sendo retido, né? E da mesma forma eu posso aplicar várias dessa ponte dentro do mesmo equipamento, né? Do mesmo analisador, e analisar
vários tipos de materiais diferentes no mesmo equipamento. Beleza? Dúvidas? Ficou mais confuso? Ficou menos confuso? Professor, Pode falar? o senhor vai deixar esse slide em alguma salvo para a gente verificar? Vou sim, já coloquei no mudo, inclusive. Ah, tá, beleza. Então, obrigado. Tinha alguém digitando no chat, mas parou de digitar. Não sei se a dúvida já foi. Podemos prosseguir? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos prosseguir. Falta pouco para acabar os slides, não falta muito não. Aí eu trouxe... Na verdade, acabou já, né? Porque a gente já explicou condutividade térmica, tudo. E aí agora seria entrar em especificidade, né? Aplicar num processo específico. Eu trouxe só um exemplo, né? Não vou ficar trazendo um monte, não. O analisador por condutividade térmica pode ser encontrado nos mais variados tipos de processos industriais. Aí vai ter exemplo. Fracionamento de ar. Esse eu peguei na apostila. Eu nunca trabalhei com fracionamento de ar, não, tá? Alto forno, sim. Conversor, síntese de amoníaco. Fornos comum, né? Alto forno e forno comum. Tem também em chaminés. Você pode usar isso daí. Em queima de materiais. Lavagem de jeans. Essa foto aí da direita, como se chama esse lugar? O famoso alto forno. É isso aí. Na direita a gente está com o alto forno ali. E na esquerda a gente está com um fracionamento de ar. Uma coluna fracionária de ar. Isso eu tive que pegar uma imagem, porque eu realmente nunca trabalhei com esse processo de fracionamento de ar, não. É seria, professor, não é outro forno, não. Oi? A figura da direita não é outro forno, é a cearia. Cearia? Eu não sou... A cearia. Agora explica a diferença aí, Isaac. Consegue explicar a diferença? Eu não sou profundo conhecedor de indústria de siderúrgica, não, cara. Não, a única diferença do alto forno, o forno ele produz o ferro guso. A Isso. cearia é onde o ferro guso é preparado para ser fabricada a chapa grossa, chapa de aço. Tá, entendi. Isso aí é o processo suplementar, então, do alto forno. É bem depois. É fora do alto forno, no caso. Copia isso. Beleza. Valeu. Receberam? Essa brincadeira. 20 anos de firma? Caramba. Minha indústria é a área eletrônica e plástico, cara. Eu pego os exemplos aqui pra gente trazer. Rapaz. Aqui eu sei que é alto forno, cara. Porque aqui já tá mais da minha praia. Aí é alto forno. Aí estamos com diagrama só. Diagrama no erro. Até uma curiosidade, ainda não fui nas Minas, cara. Não tinha oportunidade lá, não. Queira. Nem Se queira. já foi lá, Oi? nem queira. Se tu for, não sai mais. É maldição. Quem entra, não sai mais. Caramba. Ó, esse exemplo aí que eu peguei, o Isaac já conhece o alto-forno, ele vai ter até um pouco mais de propriedade então para falar do alto-forno do que eu. Aqui especificamente está sendo tratado da parte dos gases que são expelidos, mas aqui está sendo aplicado para medir um único tipo de gás, que é o hidrogênio, que vai ser resultado da condensação do ar soprado lá dentro. Eu não sei se chegou a pegar isso aqui na Uzi Minas, Isaac. Chegou a ver esse exemplo lá na Uzi Minas? Essa aplicação? Depois, Isaac. Esse sopro de ar quente, ele é produzido nos regeneradores. Ele é para manter o forno aquecido. E o que acontece quando gera água dentro do forno? Pressão.
E você sabe qual que é a forma que a Usiminas utiliza para não gerar água dentro do forno? Para monitorar isso? Aí Ou já é muito além do meu conhecimento já. tá muito além? Tá, um dos métodos é o que a gente tava falando, pô. Esse tipo de analisador de gases. Você pega pela saída de gás do alto forno. Eu não sei se na Usiminas utiliza esse método, né? Você tem outros. E aí você pega a concentração de hidrogênio no ar, né? Que normalmente já tende a ficar constante, só que quando gera água dentro do alto forno, parece um pouco estranho gerar água dentro de uma temperatura muito elevada, mas quando você eleva a pressão também, a temperatura de ebulição da água cai, por conta da pressão. Você mede utilizando o próprio analisador, tá? Se não me engano, fica numa concentração de 1 ou 2% o hidrogênio. E quando varia disso, gera alarme. Se você não chegou a conhecer, acho que os meninos não usam esse tipo de metodologia, então. Claro que você vê que tem ali uma limpeza do gás e o sistema de condicionamento, que é o que a gente estava usando no sistema de amostragem, né? Isso aqui é só um exemplo, né? Tem outros vários. E só para conectar com o que a gente tinha visto na apresentação passada, coloquei esse gigantesco aí diagrama de processo, né? Um diagrama de instrumentação. Não é instrumentação não, desculpa, um diagrama de processo. Só tem alguns símbolos de instrumentação, mas não está na simbologia ISA. Então essa figura aí, ela simplesmente diz pra gente o sistema de amostragem. Então, se você vê esse trambolho todo dentro do quadrado maior, é o sistema de amostragem, enquanto que o analisador é aquela caixa menor ali, aquele quadrado menor na direita. Aquele ali é o analisador. O sistema de amostragem ele é muito maior do que o analisador. Esse sistema de amostragem aí está trabalhando para dois analisadores, né? O analisador de hidrogênio, que é o analisador de gases, e um análise por cromatografia, que é aquela linha pontilhada para baixo ali. Está suprimido no diagrama. Mas só um exemplo de aplicação do que a gente viu anteriormente, se conectando com o que a gente está vendo agora. Beleza? Pode falar, Isaac. Só uma curiosidade, só fiquei 3 anos no alto forno, mas assim, não tinha muito conhecimento de analisador. Mas o sistema de limpeza de gás lá, que os caras me falavam lá, era tipo a seco e úmido. E depois esse gás ele virava um combustível que era reaproveitado pro resto da usina. É o que eu sei te falar, te passar. Isso aí provavelmente então ficava depois do sistema de... Se tiver um sistema de monitoramento, né? Não sei se lá tinha um sistema de monitoramento. Mas então ficava depois, né? Bem depois. Era da instrumentação, né? Mas o pessoal que era da análise, geralmente já é mais profundo. O pessoal separado só para sistema de amostragem, pH-metro, análise de gás, detector. Só tinha um pessoal para isso. Agora o instrumentista lá se lascava, não era isso aí. Se lascar. Eu sei que nesse diagrama que eu peguei de exemplo aqui, eu peguei de alguma das apostilas que eu estava estudando. Ela utiliza o sistema de amostragem seca e amostragem úmida. Mas a amostragem úmida é que ele está usando só para descarte. Se você olhar ali no finalzinho do quadro da direita, ele tem ali um borbulhador, sendo que a saída do borbulhador está direto pro dreno já. E antes dele tem um desumidificador, né? Tá pequeno para eu ler também aqui, mas é um desumidificador que tem ali. Ele desumidifica a amostra para jogar pro analisador. Provavelmente o analisador ali tem algum problema com umidade. E na hora de jogar ele umidifica a amostra, né? Satura a amostra de novo. Talvez seja um sistema parecido com isso aqui, então, que você falou da Usiminas. Seco e úmido. Mas legal saber disso daí. Tem aplicações legais, ó. Eu não sabia que tinha instrumentista na turma, então, pô. Faz tempo. Esse conteúdo fica por aqui. Ele acaba nesse slide aí. Nesse diagrama. Não vou ficar analisando esse diagrama gigantesco, tá? Se quem tiver curiosidade, baixa o slide, dá zoom e... Boa sorte. Tem diagramas muito maiores que isso, com certeza. Mas aqui tá ruim de ler, fica muito pequenininho.
Mas é o mesmo diagrama do anterior, só que expandido, tá? No anterior, o sistema de amostragem só está indicado ali com um único equipamento. E aqui a gente vê vários dispositivos. A aula gravada vai estar no Moodle? Sim, vou colocar no Moodle. Da mesma forma como eu coloquei a outra. Beleza? Esse conteúdo fica por aqui. Aí eu coloco lá no Moodle ele, depois eu vou colocando o resto lá também. A aula de hoje era pra gente falar só de condutibilidade térmica mesmo. Não vou ficar avançando muito, senão fica cansativo. E a gente já tá com bastante atividade lá também. Não vou ficar dando mais conteúdo. Principalmente isso aqui. Só vou... Pra gente encerrar... Deixa eu abrir a lista que eu coloquei lá hoje. Ficou alguma dúvida do que a gente tá falando, de condutibilidade térmica? Eu sei que tem uns conceitos meio abstratos aí no meio. Mas aí é bom depois dar uma relida e tudo mais. Se ficou alguma dúvida mais conceitual, mais elementar, pergunta aí, pô. Deixa eu interromper o compartilhamento. Compartilhar a lista então. Aqui. Estou compartilhando certo. Essa aqui, segunda lista de exercícios. Então ela já está menor do que a outra. Não vai estar uma lista grande. Então as perguntas vão ser: qual a diferença entre o analisador de gás e detector de gás? Eu vou fazer o formulário do Google ainda, tá? Não está feito ainda não. A segunda: quais fenômenos de transferência térmicas podem ser um problema para sistemas baseados na condutibilidade térmica de gases? Quem tiver com tempo, não tiver mais compromisso mais para agora para a noite, aconselho já responder agora que está com a mente mais fresca já, do que a gente acabou de ver, né? 3. Qual o significado dos termos medição direta e indireta quando falamos de analisadores de gases por condutibilidade térmica? Quarta pergunta: cite exemplos de processos em que podemos aplicar o analisador por condutibilidade térmica, identificando o tipo de gás envolvido no processo. Aqui talvez tenha que pesquisar um pouquinho. Não vale a forno, né, que a gente acabou de falar. E 5. Qual o nome dado ao arranjo de dispositivos elétricos ligados em ponte, cuja corrente entre os polos centrais é nula em situação de equilíbrio, e que também é utilizada para a medição de concentração de gases de forma diferencial por uma referência? Acho que essa última foi a mais fácil. A última é quase bônus, então fica só 4 questões. Beleza? Não sei se ficou dúvida dessas questões aí, se deu para entender todas elas. Então, pessoal, como a gente já tinha combinado aqui na semana, eu acabei falhando um pouco, que nosso conteúdo vai ser focado no assíncrono. Hoje foi meio que uma exceção aí eu ter colocado conteúdo aqui na aula mesmo, né? Então, o normal vai ser que nossas aulas aqui sejam mais curtas mesmo, tá? Não estranhem que a gente vai terminar bem antes do que das 10, que seria o horário, o nosso horário, né? Meio o nosso horário das 7 às 10, né? Se o conteúdo ficou claro, ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Beleza, professor. Tranquilo? Tranquilo, professor? Beleza, professor. Beleza, então. Eu vou
eu vou encerrar a gravação. E Aí aí, eu vou- Cuxo? Eu subo no YouTube, mas demora pra aparecer, tá? Depois eu coloco lá no Moodle. Beleza. Tá ok, então. Tá ok, Cuxo. Mas Cuxo foi fogo, mano. E aí, mano, Jordan? Lei de homem. Robson Faravites. generoso. Toma aí. Beleza, valeu, galera. Boa noite aí pra todo mundo. Valeu, professor. Obrigado. Falou, aí. gêmeo. Boa noite, Boa galera. noite. Falou. É mineiro. Danzinho. Danzinho!